E aí, breakers digitais, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais um dia no nosso canal para falarmos sobre argumentação. Mas primeiro eu preciso dar para vocês uma introdução do que nós iremos aprender como uma primeira aula. Como vocês podem ver aqui, nós teremos 4 dias de aula e hoje eu irei falar especificamente da introdução sobre o que nós vamos falar, que é uma coisa de extrema importância. Antes de tudo, não é mesmo? Como eu sempre faço uma introdução quando eu vou para esses temas um pouco mais complexos. Eu preciso que vocês entendam o contexto, a verdade e o relativismo, como é visto na obra. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro vocês precisam entender o contexto das coisas. É algo que eu sempre digo aqui para vocês. Entender o contexto pode ser muito mais importante do que o texto em si, porque nós sabemos qual é o objetivo e qual é o interesse principal para a pessoa ter feito aquela obra. Isso só é possível entendendo e compreendendo o contexto. Para quem vem da área do direito, sabe muito bem que o contexto ele muda completamente a hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é um modo de interpretação das coisas. E dependendo de quem está escrevendo, a interpretação muda. No mundo do direito, muitas vezes acontece isso. Como você pode ver, tem livros que, se forem escritos por juízes, sairá de um jeito. Se for escrito por promotores de justiça, sairá de outro jeito. Se for escrito por um delegado, sairá de um jeito diferente. Mas como é que pode livros falarem sobre a mesma coisa, mas com pontos de vista diferentes? Tem diferenças interpretativas, porque existe um contexto. Cada uma dessas pessoas possui uma experiência individual e uma interpretação individual, como eu já falei para vocês várias vezes. E essa interpretação influencia, e muitas vezes não é só uma interpretação individual, mas sim uma interpretação da classe. Então é isso que vocês precisam entender. Primeiramente é isso, o contexto, como foi escrito, para você não virar um gado da obra. Porque se você seguir uma linha de visão, por exemplo, a visão de um juiz ou a de um promotor, geralmente você não vai ter todas as visões. Então, por isso que geralmente numa aula de direito, você precisa ler vários autores diferentes, porque cada um vai ter um modo diferente de tratar o mesmo código. Pode ser até dentro da mesma interpretação botada para outra pessoa ver, vai ter sentidos diferentes. Só para você ver como é que é a questão da individualidade humana. Como já disse dentro do livro do Bostil, que eu terminei semana passada, nós somos seres individuais e essa individualidade ela começa a se expressar, mesmo que a gente não queira. Por isso que cada vez mais é impossível ser imparcial. A imparcialidade é uma ilusão, porque o ser humano sempre coloca coisas particulares nas coisas. Ele não consegue separar as coisas, ele sempre tomará partido de alguma coisa, querendo ou não, seja inconscientemente ou conscientemente, mas ele não consegue ficar sem tomar partido de alguma coisa. Levando isso em conta, agora sim nós podemos falar do livro em si. O autor ele segue muito mais a linha discurso próprio sofista. Tá certo? Então a linha do livro é uma linha muito mais sofista. Quando eu digo uma linha mais sofista, é porque ele tende mais a um modo, vamos dizer assim, mais prático. Um modo prático de persuasão, que até no próprio livro ele fala, que é a questão de você fazer a pessoa agir e convencer ela. Ou seja, isso é um modo muito mais sofista, que não estavam preocupados com a verdade. Tanto que é que o Protágoras ele dizia, a verdade é o homem que diz a verdade. Que porra de verdade? Pra que saber de porra de verdade? O homem é a medida de todas as coisas e foda-se o resto. Ou seja, o livro ele segue essa linha de raciocínio. Então é isso que vocês precisam entender, que muito desse livro ele vai ser baseado na questão sofista. Mas eu não ia deixar de lado a questão mais argumentativa lógica, tipo a lá Aristóteles, Sócrates e Platão, sobre a busca da verdade. Tanto que é que
eu deixei isso para a parte técnica. Ou seja, eu fui além do livro porque faltou alguma parte. Faltou a parte da lógica argumentativa, que faltou no livro essa parte. A lógica argumentativa. Mas isso é um bônus que eu botei, tá certo? Não tem isso no livro, porque ele segue a linha relativista, que é o terceiro ponto que nós iríamos falar nessa aula hoje, sobre o que é importante para a filosofia, para o filósofo naquela época. O importante é a verdade. Por isso que é tão importante para um filósofo a lógica estar livre de falácias. Por isso que para Platão, Aristóteles, era tão importante estar livre de vícios lógicos, vícios, falácias, etc. Isso era importante porque ele estava tentando buscar a verdade. E muitas vezes a verdade não precisa que convencer outras pessoas e muito menos tentar persuadi-las. A verdade, ela é a pura e simples verdade. Vamos dizer assim, a instigação pela busca da verdade. Então, sempre se pautar por evitar falácias, esse tipo de coisa, é algo que o filósofo gostava, e os sofistas não gostavam disso porque eles tinham o lado do relativismo. Aí vem a questão: o relativismo, ele realmente é ruim? Eu digo para vocês que não é. É algo que ia acontecer de uma hora ou outra. Se você se basear que o ser humano ele gosta de coisas rápidas e que nós temos vários pontos de vista diferentes, então uma hora ou outra o relativismo iria vir. Só que de fato ele deve suprimir a busca pela verdade. Isso é um ponto extremamente importante, porque aqui nós temos dois lados: a busca da verdade, e o outro, nós nunca conseguiríamos chegar à verdade absoluta e nós precisamos ir se arrumando aqui e tal para ver o que é que dá certo aqui e não se preocupar muito com a verdade. Então existem dois pontos diferentes, mas todos eles são importantes. Então é essa a introdução que eu queria dar para vocês na questão da obra. Como nasceu o relativismo, pois até então eu falei muito nisso na introdução do mundo sofista, vamos dizer assim, como é que começou, porque a época foi tipo os pré-socráticos já estavam uma desgraça, ninguém sabia quem ia seguir quem. Então é isso que vocês precisam entender da época sofista e o porquê que o relativismo surgiu, porque os caras estavam tudo louco. Não sabia mais se escutavam Parmênides, se escutavam Demócrito, se escutavam Anaxágoras, se escutavam Heráclito, tava uma bagunça. E é lógico que vendo tudo isso, um cara que não tem dinheiro, precisa ganhar a vida e é um cara astuto, ele vê toda essa confusão, aí ele vai dizer: pra que eu vou perder tempo da minha vida pra ficar que nem um idiota vendo essas porcaria de verdade? Você quer saber de uma coisa? Eu posso ganhar dinheiro muito mais fácil usando essas porra aqui sem precisar ficar nessas putaria do caralho. E foi assim que surgiu os sofistas, foi assim que surgiu o relativismo, porque estava acontecendo essa, vamos dizer assim, uma guerra no inconsciente de cada uma daquelas pessoas, de não saber mais para onde ir. E quando as pessoas não sabem para onde vão, acontece a mesma coisa que acontece hoje em dia. Elas tentam ir pelo lado mais prático. E o lado mais prático é o quê? Ganhar dinheiro e viver a vida de boa. Não se preocupar com coisas tão complexas assim. E sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então foi tipo uma resposta, vamos dizer assim, o acontecimento dos sofistas foi uma resposta à putaria que estava virando isso daí. Assim como foi uma resposta Sócrates vir quando os sofistas já estavam virando putaria também. Porque se você perceber, existem 3 linhas dentro dos sofistas, como eu vou falar no decorrer dessa aula. Mas o importante é que você saiba que verdade e relativismo não são coisas tipo desconexas, mas são coisas que, se você parar para pensar, elas acontecem na busca pela verdade. O próprio relativismo, ele acontece na busca da verdade, mas as pessoas não compreendem isso porque sempre existe aquele lado maniqueísta. Ou você é relativista ou você busca a verdade. Nunca pode existir as duas coisas. Então é isso importante, essa introdução que eu estou dando para vocês aqui. E agora vamos entrar no livro. E eu quero que vocês pensem sobre isso que eu estou dizendo. Vejam o contexto. Esse livro, ele é muito mais a questão sofística, estilística, de um discurso
ele não é forte na questão da argumentação como busca da verdade das falácias. É isso que eu quero que vocês entendam. E por hoje é só. Se gostou, compartilhe, dê joinha e ajude o canal a crescer. E até a próxima, galera.